agradecendo esta oportunidade de aprendizado, que possamos receber as boas energias, a paz, o bem-estar, sempre agradecendo pela sua proteção, pelo seu amparo diante das dificuldades, e que possamos fazer a nossa parte nessa caminhada, praticando o bem, o respeito, e que possamos cada dia mais praticar o bom combate, nos melhorando nos nossos erros, para que possamos evoluir. Que Deus esteja conosco, nos protegendo, nos amparando e nos dando seu amor. Que assim seja. Deixa eu ver se... O perdão das ofensas. Perdoar aos inimigos e pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos e dar-lhe uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que se era antes. Perdoai, portanto, os meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Pois se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se fordes rigorosos, mesmo por uma pequena ofensa, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes mais necessidade de perdão? Mas há duas maneiras bem diferentes de se perdoar: o perdão dos lábios e o do coração. Muitas pessoas dizem a respeito de seus adversários: eu lhe perdoo, enquanto interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhes acontece, dizendo a si mesmo que eles bem o merecem. Quantos dizem: eu perdoo, acrescentam: mas nunca me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Esse é o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão daquele que crê, lança um véu sobre o passado. É o único que vos será cobrado, pois Deus não se satisfaz com a aparência. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, não aceitando apenas palavras e simples fingimentos. O esquecimento total e completo das ofensas é próprio das grandes almas. Obrigada, Ito. Boa noite a todos. Novamente bem-vindos, né? Boa noite a quem nos acompanha, nos assiste pela internet, né? Ito, você me empresta um pouquinho o Evangelho? Pela primeira vez, desde que comecei a dar palestras aqui, eu tive uma pequena dificuldade em decidir qual é a oração que a gente ia fazer hoje. Porque aí procurando aqui no Evangelho, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, nós temos o primeiro subtítulo que diz assim: perdoai para que Deus vos perdoe. Uma excelente leitura. Eu li ela e disse assim, vai ser essa. Aí o próximo título diz assim, ó, reconciliar-se com seus adversários. Não, pensei, vai ser essa. Essa é ótima também. Depois vem o sacrifício mais agradável a Deus, que fala, nesse item aqui, sobre que Deus não quer que você leve oferendas ao altar, mas ali da porta para fora da igreja ou do templo, você está de mal com seu irmão. Você não perdoou o seu amigo e o seu inimigo. Que Deus quer que você vá pedir perdão primeiro. Depois, se precisar e se quiser, vá fazer a oferenda. Depois vem o título, o argueiro e a trave no olho. Que a gente vê, a gente vê aquele cisquinho no olho do meu irmão, que é aquele defeito que ele tem, eu vejo, mas eu não vejo aquela trave enorme no meu olho, que é o meu defeito, né? Depois vem, não julgueis para não serdes julgados. Ótima leitura também.
Depois vem: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Podia ser essa também. Todas parábolas da Bíblia explicada pela espiritualidade. Depois nós temos no mesmo capítulo as instruções dos espíritos, o perdão das ofensas, a indulgência. É permitido repreender os outros? Observar suas imperfeições? Divulgar o mal alheio? Então, fica a sugestão, se vocês quiserem, tem um capítulo ótimo, né? O Evangelho todo para ser lido, mas tem um capítulo inteiro com excelente leitura para a gente sobre o perdão. E nós vamos começar hoje, então, falando de uma história real, que aconteceu mesmo, né? Verídica. Aconteceu há muitos anos atrás, e a pessoa que narra essa história, eu imagino que deva ter acontecido assim, em torno de uns 20 anos atrás. A pessoa que narra a história, na época, provavelmente deveria ter uns 20 e poucos anos de idade. E ela diz que ela trabalhava numa fábrica de calçados. E lá, com o pessoal que ela trabalhava, tinha uma moça que na época deveria ter os seus 40 anos, por aí, muito quietinha, fazia o seu trabalho ali, não conversava com quase ninguém, fazia muito bem feito o seu serviço, mas sempre de cabecinha baixa, trabalhando ali no que devia ser feito. Ótima funcionária, não faltava, não chegava atrasada. E certo dia o pessoal da fábrica descobriu que ela e a irmã dela moravam sozinhas na casa da família. E que o pai delas, coitadinho, doente, havia sido internado num asilo. Imaginem a fofocarada que começou. O julgamento que começou. Era o pessoal falando por trás, era o pessoal apontando o dedo e dizendo que onde já se viu, um pai cria 10 filhos, mas um desses 10 filhos não é capaz de cuidar do pai na velhice? Julgando, mas a moça não fez nada. Não repreendeu, não brigou, não discutiu, não falou nada. E ela sabia de todo o julgamento que estava sendo feito com ela. E com a irmã dela também, por tabela, né? Aí vocês vão me perguntar, apesar que nós vimos que temos vários títulos neste mesmo capítulo aí sobre julgar, né? Aí vocês podem me perguntar o seguinte: mas, Kátia, o que é que tem a ver julgar com perdoar? A palestra hoje não é sobre perdão? Eu diria que tem tudo a ver. Porque a gente julga baseado no nosso conceito, nas nossas crenças, nos nossos pensamentos, naquilo que nós acreditamos ser verdade. Só que a gente esquece que as nossas crenças, os nossos pensamentos, a nossa verdade, ela está no mesmo nível de evolução que nós. Eu não pretendo ficar no mesmo nível de evolução. Por bem ou por mal, a gente vai acabar evoluindo, porque essa é a nossa função, é a função da humanidade, é em função do universo. Tudo evolui. Então, daqui mais um tempo, eu evoluí um pouquinho mais, então, espiritualmente ou moralmente. E aí eu começo a ver aquela questão diferente do que eu tinha pensado. E aí, eu me arrependo daquilo que eu disse. Será que eu não ofendi a pessoa? E aí, enquanto nós ficarmos julgando, nós ficarmos criticando, nós ficarmos achando que a razão é sempre nossa, nós ficamos achando que nós somos perfeitos, que nós não erramos, que nós somos soberanos, que nós sabemos tudo. E se a gente sabe tudo, e se a gente não erra, eu vou pedir perdão de quê? Se eu não erro. Quem tem que me pedir perdão é a outra pessoa que não está no meu nível. Mas eu estou no nível tão superior que essa pessoa
Eu nem dou bola. Muitas vezes é tão inferior para mim que eu não aceito nem o perdão se ela vier me pedir. E não é para menos que julgar e perdoar, nós temos um capítulo inteiro no Evangelho. Além de estar muito ligadas as duas questões, está ligada também à nossa evolução. Que evolução eu vou ter? Qual é a minha melhora? Que diferença eu estou fazendo na minha vida moral e espiritual se eu passo o tempo julgando as pessoas? Se a gente parar para analisar, a gente faz isso, acho que todo dia. Porque eu não estou falando de grandes coisas. A gente pode começar com as pequenas. Eu estou falando aqui num grupo, a Gisele nem deu bola para aquilo que eu falei, ela virou as costas e saiu. Já acabou com o meu dia. Eu já me melindrei, já virei a vítima e fico aqui, um dia, 2 dias, 1 semana, esperando que ela venha me pedir perdão por aquilo que ela me fez. Se um dia surgir a oportunidade de nós duas conversarmos, ela vai chegar para mim e vai dizer assim, o que foi que eu disse mesmo? Tá, mas ela vai demorar para lembrar. Quando ela lembrar, ela vai dizer, mas eu nem estava falando com você. É que a gente se acha tão bom, tão melhor, que a gente se magoa com coisas que nem nos dizem respeito. A gente passa mais tempo preocupado com o que os outros pensam de mim, com o que os outros acham de mim. O meu orgulho é tão grande que não, o que ela falou foi para mim, foi para me pisar, foi para me magoar. E a gente passa muito tempo preocupada com essas pequenices. E aí eu tenho ouvido muito uma frase esse ano, que vem do nosso mestre, vamos dizer assim, nesta vida, Zé Araújo, que é uma frase que eu digo para todos nós levarmos para casa hoje, levarmos para a semana, levarmos para o mês e refletirmos. Eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? Porque as duas coisas não combinam. Enquanto eu quiser ter razão nos acontecimentos, eu não vou ser feliz. Porque eu perco muito tempo com isso. Eu perco energia, eu perco dias, eu perco saúde e eu perco felicidade. Claro, cada um também tem seu nível de mazelas. Existem algumas situações que são maiores na nossa vida, que nos magoaram mesmo, de verdade. Existem. Aqui a gente não está fazendo uma apologia achando que tudo é pequenininho, tudo não vai nos fazer mal. Mas como é que nós vamos trabalhar essas questões que muitas vezes a gente traz, inclusive da infância? As mágoas são do tamanho do que eu fiz essas mágoas. Às vezes elas poderiam ter sido menores. Não, mas o meu caso realmente é sério. Ok? Ninguém está dizendo que ninguém tem problemas. Nós estamos aqui dizendo que a gente não passou por muita coisa difícil e que ninguém nunca nos magoou. Às vezes, muitas vezes, por querer mesmo, porque a humanidade ainda tem muito que evoluir. Amar ao próximo está muito longe ainda da gente. A gente não ama a si mesmo ainda. Enquanto a gente ficar se vitimizando, reclamando de tudo que nós temos, a gente não ama a si mesmo. A gente não ama a vida, a gente não dá valor ao fato de estar aqui, a gente não dá valor ao fato de podermos estar reencarnados. Muitos de nós já colocamos na nossa mente coisas que a gente tem que mudar, coisas que a gente tem que melhorar, e que a gente sabe já, consciente, que se não fizer isso, quando chegar do lado de lá, eu vou me arrepender. Mas até eu ter essa percepção e fazer essa mudança mesmo, a gente está com um espaço muito grande. O nosso espaço está tão grande que às vezes não dá mais tempo.
E o que a gente está esperando? Perdoar, aliás, falando em perdão, aconteceu uma coisa muito interessante no domingo. Eu estava preparando a palestra, montando ela no domingo de manhã. E aí uma das coisas que me veio à mente é assim: a palavra perdoar parece um tabu. Como tantas palavras que às vezes para a gente é difícil de dizer, né? É um tabu. Parece assim aquela coisa antiga que existe até hoje de que homem não chora. Não, Ito, se você chorar, você não é homem, tá? Perdão, pedir perdão, falar e pensar em pedir perdão, parece assim que a pessoa vai morrer. Aquilo assim é o... Nossa, está acabando comigo eu pensar que eu tenho que pedir perdão para tal pessoa. Quando a gente treina pedir perdão, quando a gente está começando essa nova etapa da nossa vida, vamos dizer que dá uma taquicardia, a gente sua frio muitas vezes, né? Mas não é difícil. A dificuldade ali, quem coloca somos nós. Eu já contei uma história aqui, vou repetir ela. Eu era daquelas que normalmente me achava com a razão de tudo, né? Aí vim, conheci a casa, conheci a doutrina, fui escutando palestras e cheguei à conclusão que eu não tenho razão de tudo, nem sempre, né? E aí fica aquela questão. Bom, vamos ver, vamos analisar cada caso. Vamos ver se eu tenho razão ou não. No começo, o maior percentual cai para a gente. A gente tem mais vezes razão. 60%, 70%. Aí a gente continua a assistir palestra, a gente continua se esforçando para melhorar, a gente continua se esforçando para mudar, e aí esse percentual vai caindo um pouquinho. E aí também já se passou um bom tempo. A gente até está se melhorando, está evoluindo aí um pouco. Mas já se passou um bom tempo, às vezes passou um ano, passou 2, e a gente está naquela ali. Aí um dia cai a ficha, e a gente percebe que não importa quem tem razão. E aí cai bem aquela frase de novo. Eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? Eu vou dar uma dica. Conselho disse que se fosse bom não se dava, né? Eu vou dar uma dica para vocês. Não façam o que eu fiz. Não percam esse tempo que eu perdi tentando descobrir se eu tinha razão ou não, né? Dentro de uma lógica, para depois ir lá pedir perdão. Foi assim que eu comecei a pedir algumas desculpas, alguns perdões. Mas não vale a pena. A gente perde muito tempo. Não percam esse tempo. Não parem para se preocupar quem é que tem razão. Até porque a verdadeira verdade, só lá em cima eles é que sabem. A gente não sabe nem o que fez na outra encarnação. Quem dirá saber qual foi a encarnação dela no passado? E eu posso chegar lá e me enganar tanto assim? E aí eu perdi uma encarnação, alguns anos de uma encarnação, até melhorei um pouquinho, mas podia ter melhorado muito mais. Eu tive uma situação, como eu falei, a gente vai praticando assim, né? Eu tinha uma situação dessas que muitos aqui devem ter pensado, não, mas espera aí, eu tenho um caso muito sério que aconteceu comigo. A pessoa me fez isso, aquilo durante tantos anos, ela realmente foi a errada. Como é que eu vou pedir perdão? Eu tive uma situação, vamos dizer assim, nesse sentido. Mas aprendendo a doutrina, aprendendo que eu quero ser feliz, aprendendo que eu quero estar em paz, que eu quero resgatar o máximo que eu puder nessa encarnação, porque eu não sei quanto tempo vai demorar para eu ganhar uma chance de voltar de novo. Eu fui me preparando para pedir perdão por uma pessoa. A situação era grande, era coisa de anos já. Aprendendo a doutrina, eu fui tentando compreender a pessoa, depois eu fui ficando com pena da pessoa, mas eu sabia que eu não estava pronta ainda, porque a mágoa que tinha ficado era muito grande.
E aí eu fui me preparando porque eu queria pedir perdão para essa pessoa. Porque chegou a um ponto que não me interessa quem tem a razão. Eu cometi meus erros, a outra pessoa pode ter cometido também. Se a outra pessoa cometeu erros, o que importa é ela, a consciência dela e Deus. Se eu fizer a minha parte, não interessa mais os outros. Porque eu estou em paz comigo mesma. E aí eu fui me preparando. Essa preparação demorou alguns anos, tá? Por isso eu dou dica para vocês. Não demorem tanto que nem eu. Não percam esse tempo, não percam essa energia e não percam tantas noites de sono. E aí eu fui pedir perdão para a pessoa. Primeiro foi um susto, né? A pessoa ficou branca. Jamais pensou que eu ia fazer isso. E se eu perguntar para vocês, se vocês adivinhar qual é a sensação que eu tive depois, eu acho que ninguém vai adivinhar. A maioria vai dizer, você ficou em paz contigo mesma? Você ficou, com uma tranquilidade? Você ficou feliz? É isso que a maioria está pensando? Pois olha, primeiro eu saí com aquele misto de sensações assim que eu não sabia definir bem direito o que era. Mas o que ficou foi o seguinte: eu me senti uma idiota. Eu me senti ridícula. Por ter pedido perdão? Não. Porque aquilo foi tão fácil que eu me senti ridícula de não ter feito isso antes. Depois que a gente faz, de coração, por isso que eu trouxe esse evangelho que diz que há duas maneiras de perdoar. De verdade, os acontecimentos aconteceram, mas o passado passou. O que eu quero de hoje em diante? Eu quero ser feliz ou eu quero continuar com essa mágoa? Se eu voltar com essa pessoa, eu sequer vou lembrar o que aconteceu. Nós vamos voltar diferente, vamos voltar sem lembrar do que aconteceu. Eu ainda estou com aquela sensação, assim, já faz muito tempo, mas eu ainda estou com aquela sensação ridícula de ter perdido tanto tempo por nada. E era o meu pedido de perdão mais difícil, com muitas mágoas. Mas voltando ao que eu estava falando, domingo de manhã eu estava preparando a palestra e aí eu pensei nessa situação. Puxa, a palavra perdoar parece um tabu, né? As pessoas acham que é vergonha pedir perdão. E aí eu chego de tarde aqui, o Roberto Carrilho dá a palestra dele e ele começa a falar tudo aquilo que eu tinha pensado de manhã cedo. Que as pessoas acham que é vergonhoso pedir perdão, que isso, que aquilo, e mais essa situação também de pedir perdão de verdade. Por quê? Mesma coisa que eu pensei e ele falou à tarde. Tem gente que pede perdão, mas diz, não, eu te perdoo, mas eu não quero te ver nunca mais. Esqueçam, gente, isso não é perdoar. Enquanto vocês não tiverem tirado do coração de vocês a mágoa, vocês não perdoaram. E isso vai continuar perseguindo vocês. Porque quando a gente perdoa de verdade, a gente está em paz. Tirando essa sensação esquisita que eu ainda tenho, mas a gente fica em paz. E quando Jesus quis dizer perdoar os inimigos, ele não quis dizer perdoar e ir lá abraçar e conviver com a criatura que quis me matar, que me fez infeliz a vida inteira. Não. Perdoar é deixar ele seguir o caminho dele. Eu perdoo ele e vou viver a minha vida. Aquele assunto, eu posso até lembrar, porque a gente também não vai dizer que esqueçam. A gente vai esquecer para a próxima encarnação. Mas lembrar sem ter mais mágoa. Lembrar dele como um ser humano, como uma pessoa, e que eu desejo que ele vá bem na vida dele. Se eu puder, eu vou fazer oração para que ele vá bem mesmo. Até porque se ele for bem, ele não vai fazer mais nada para mim. A gente é tão bobo, né, nessa situação, que a gente fica desejando o mal, que a pessoa se estrepe, né? Eu perdoei ele, mas eu não quero mais nem ver ele. E se ele se deu mal, eu vou pensar assim, bem feito, ele merecia. Essa energia da sua fala vai voltar para você.
Ele já está com os problemas dele que chega, acho que não vai mais nem chegar nele. É essa energia que eu quero viver? É com isso que eu quero conviver? Vamos nos perguntar, eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? Ter caridade para com o jeito de ser das pessoas. Porque cada um tem o seu jeito de ser. Como é que eu vou querer que ele pense igual a mim, que a Gisele haja igual a mim? Olha só o tamanho do meu orgulho. Ela é como ela é. O Ito é como ele é. E se eu respeitar isso, eu já estou vivendo a minha vida em paz. Eu estou praticando a caridade. E no Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec pergunta o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme Jesus quis passar para nós? Tem 3 respostinhas, bem curta essa questão. Benevolência para com todos, inclusive para conosco, porque a gente também tem que se perdoar do que a gente fez, olhar daqui para frente e seguir a vida sendo feliz. Deus não quer, e a gente também não vai conseguir ser perfeito de hoje para amanhã. Mas o que Ele quer? Que a gente melhore cada dia um pouco mais. E para ser feliz, é a nossa persistência em melhorar e não querer ser bom de hoje para amanhã. Mas a persistência de cada dia dar um passinho a mais. Combater um pouquinho mais aquilo. De repente eu tenho ali 10, vamos botar 10 defeitos. Hoje eu estou combatendo um deles, que é o mais difícil. Os outros 9, quando eu estiver mais forte, eu vou combatê-los. Mas persistência, a gente não pode desistir. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. E a gente fica olhando o cisquinho no olho do outro, mas não vê o tamanho da trave que tem dentro do nosso olho, né? Eu acho que ela é tão grande que a gente fica cego, né? A gente não se enxerga. E o perdão das ofensas. Isto é, Jesus quis nos passar para sermos caridosos. A gente sabe, a Bíblia fala, o Evangelho fala, né? O Espiritismo, dentro da sua parte filosófica e da sua parte religiosa, sempre fala que o perdão das ofensas, o perdoar os outros, perdoar a si mesmo e mais ainda pedir perdão, independente de quem tem a razão, independente da situação. Gente, não percam tempo pensando aquilo aconteceu assim, aquele outro aconteceu assim, aconteceu. Não importa quem tem a razão, vai lá e peça perdão e seja feliz. Mas de coração, pedir perdão de verdade. Então a parte filosófica, a parte religiosa da doutrina espírita tem trazido isso direto para a gente. Mas a ciência também já está comprovando que pedir perdão faz bem para a gente. É a parte científica do espiritismo. E eu trouxe aqui para a gente uma professora de psicologia em Michigan, chamada Charlotte, ela e um outro colega de trabalho, fizeram uma experiência com 71 voluntários. Nessa experiência, foi pedido para esses voluntários que se lembrasse de uma ferida antiga, de uma mágoa, de alguma coisa que tivesse magoado muito eles, né? Claro, como eles estavam sendo uma experiência, como eles estavam sendo monitorados, o que aconteceu? Foi registrado um aumento de pressão sanguínea, foi registrado um aumento dos batimentos cardíacos e da tensão muscular, reações iguais a quem está com raiva. Então, se eu estou chateado por alguma coisa que eu acho que alguém me deve perdão, ou se eu estou pensando naquela mágoa que eu estou guardando há tanto tempo, e às vezes a pessoa sequer sabe que nos magoou, porque às vezes ela não falou com a gente, às vezes ela não falou, ou não fez com a intenção de nos magoar, é a mesma que a gente tivesse tido um acesso de raiva. E a gente deve imaginar o que se todo dia eu tiver um acesso de raiva, até onde vai parar a minha saúde física?
A mental, daqui a pouco, vai ser considerado meio fora da casinha, de certo, né? Depois foi feita a experiência contrária, pedindo para que elas se imaginassem perdoando e pedindo perdão para aquelas pessoas daquela situação. Lógico, todos os batimentos, todas as situações, tudo voltou a diminuir até voltar ao normal. Temos uma outra experiência com o Dr. Fred Luskin, que é doutor em aconselhamento clínico e psicologia da saúde na Universidade de Stanford e autor do livro Poder do Perdão. Ele escreveu esse livro após conseguir perdoar alguma coisa de uma situação que um amigo dele fez para ele e que ele considerou muito grande e que se magoou muito. Ele trabalhou para eliminar essa mágoa e para poder perdoar. Em cima disso, ele escreveu esse livro. Então, eles fizeram, ele mais um colega de trabalho também, PhD, ali nessa área, pegaram um grupo de pessoas, separaram elas, né, e elas foram supervisionadas, e durante 6 semanas elas tiveram aulas sobre perdão. Os primeiros resultados, já depois dessas 6 semanas, indicaram que essas pessoas reduziram o nível do estresse, estavam menos iradas e achavam-se em condições de perdoar até mais a longo prazo. E uma segunda conclusão mostrou uma grande melhora na saúde física de todos eles. Por quê? Esse grupo apresentou uma diminuição significante em sintomas como dores no peito, na coluna, náuseas, dores de cabeça, insônia e perda de apetite. Se a gente viver com esses sintomas aqui todos os dias, a nossa saúde vai durar quanto? A nossa saúde física e mental. A espiritual a gente já sabe, né? E aí, a gente perde tempo, às vezes, perde energia, por um detalhe, como a historinha que eu fiz aqui, da Gisele, falou uma coisa que nem era para mim, e eu fiquei magoada ali semanas inteiras, perdi até noite de sono de raiva, e nem era para mim. Se a gente não tem essa condição, como é que seria se a gente viesse, então, numa condição difícil mesmo? Se eu viesse com deficiência, se eu não tivesse pais, se eu fui abandonado, ou não sei o que aconteceu, se eu nasci num local onde eu não tenho oportunidade nenhuma na vida de nada, nem de crescer, nem de estudar, nem de melhorar, nem aconselhamento, nem ajuda, se a minha vida toda fosse muito difícil, a gente ia estar bem positivo? Perdoar essa vida difícil que eu tive? Esses pais que eu não sei onde é que estão, se me abandonaram, o que foi que aconteceu? Vamos passar um pequeno videozinho de 4 minutos para a gente pensar um pouquinho. O vídeo está em inglês, tá, gente? Mas tem legenda embaixo. Eu sei que alguns não vão conseguir ler porque é meio rápido, mas no final eu conto o que aconteceu ali no vídeo. Mais um, né? É 2 que tem que apertar 2? Não, um só? Não tem como tirar, é muito pesado. Mas eu vou contar a história depois. Ligou? Ok, vamos assistir. Vou sentar para não ficar na frente aqui. Som. Mais alto. My cousin, my auntie, and my brother. How old are you? Well, actually, I'm not exactly sure. When I was originally found in Iraq, in an orphanage, my mum found me. I was born with no birth certificate, no passport, nothing. My story is that I was born in the middle of a war zone.
My brother and I, we were found by the nuns in a box in a park, in a shoebox. They brought me to the orphanage. We'd hear shots, noises that we didn't understand. It was like looking at an angel when Mum, Moira Kelly, walked through the orphanage door. She brought us both to Australia for surgery originally. And then sort of Mum fell in love with both of us. My hero would have to be my mother. She worked very, very hard, extremely hard, to change my life hugely. You know, some people will say I was a man without an identity, but with my mother and with my brother, I believe that I can do this, you know. Wow, good on you, man. Thank you. Good on you, man. So what are you going to sing? I'm going to sing Imagine by John Lennon. Beautiful. Whoa. Good luck, mate. Thank you. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Yahoo! Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to live or die for. And no religion too. Imagine all the people live life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Whoa, man. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Thank you. Como diz a música, que bom se não precisasse haver religiões e que as pessoas fossem um só e que o mundo fosse um só. Aí fica a pergunta, se a gente tivesse tido a condição dele, para quem não conseguiu ler, ele foi achado junto com o irmão numa caixa de sapato, abandonado, não se sabe os pais se abandonaram ou se morreram, numa zona de conflito no Iraque. A Moira achou eles num orfanato, e inicialmente ia pagar só a cirurgia, se vocês viram, além dos braços, ele tem todo um problema físico, né? Ele é mais baixo, parece o tamanho de uma criança, né? Ele e o irmão dele, né? Não se sabe se foi uma mina, o que aconteceu, se eles já nasceram assim. E o começo, quando ele conta a história dele, que não apareceu aqui, ele conta muito feliz que ele estuda num colégio interno e que ele passa a noite cantando. E os amigos dizem, não, para de cantar, a gente quer estudar, a gente quer dormir. A gente teria essa felicidade e esse amor no coração que esse rapaz tem, porque ele expressa isso. Dá para ver que ele ama a vida, que ele é feliz. E a gente não é feliz com tudo que a gente tem. Para terminar, aquela nossa historinha lá do começo, a narradora conta que
Um certo dia, lá pelo Natal, ficaram 4 pessoas para terminar um pedido extra, né? Que isso acontece, né? Fazer um serão, uma hora extra, né? Para terminar o pedido para o Natal. E ela trabalhando do lado daquela moça, ao qual falaram tanto, ao qual julgaram, ao qual criticaram, porque ela e a irmã deixaram o pai num asilo e ficaram usando a casa da família, quietinha ali trabalhando. Por um momento, e bem rápido ela fala, sem dizer muitos detalhes, explica a vida dela. Ela diz que eram a mãe, ela e mais 3 irmãs, 4 filhas, então. As meninas apanharam sempre do pai. O pai sempre bateu em todas. Foi muito ruim, muito cruel, foi um carrasco. Aos 7 anos de idade, todas tinham que ir para a roça trabalhar. Quando ficaram moças, o pai colocou elas para ser empregadas em casas da cidade. Nunca deixou nenhuma delas estudar. Jogava comida na cara delas. Chegava a deixar 2, 3 dias elas presas, sem comida, sem banheiro e sem banho, presas no quarto. A mãe apanhou sempre e morreu doente. Diz que quando chegou na adolescência, as meninas iam chegando na adolescência, as surras iam piorando. Só que a gente fala em surra, é surra física, mas fora os maus tratos psicológicos, né? De humilhações, de xingamentos. Uma das irmãs, com 15 anos, fugiu de casa com um homem de mais de 60 anos de idade, porque não aguentava mais os maus tratos. A irmã mais velha morreu antes dos pais, também doente. Elas não conheceram a vida. A vida delas era dentro de casa, sendo humilhadas, xingadas, apanhando ou lá para o emprego. E nessas alturas, se for falar em detalhes, como ela não falou em detalhes, provavelmente devem ter acontecido mais coisas ali, né? Inclusive, não imagino que ele tenha deixado o dinheiro delas, do salário delas com elas, né? E aí a mãe também morreu e ficaram então só as 2 irmãs, que também nunca casaram, nunca namoraram e nunca conheceram a vida, além do que tinha dentro de casa e no trabalho. E aí o pai ficou doente. Aí elas colocaram ela no asilo. Não, elas não colocaram ele no asilo. Elas foram cuidar dele. Ele ficou de cama, doente. Elas trataram dele, elas faziam a comida para ele, pois ele cuspia nelas, ele jogava o prato de comida no chão e continuava xingando ela por mais alguns anos, até que, enfim, então, as 2 decidiram colocá-los no asilo. É muito fácil julgar, porque não é a gente que está passando por isso. Então vamos olhar mais para nós, vamos olhar mais para a nossa vida, para o que nós estamos fazendo e para a perda de tempo que nós estamos tendo conosco, com o nosso dia a dia, com a nossa vida. Vamos amar mais, vamos procurar entender mais as pessoas, cada um tem os seus motivos. E só interessa a essas pessoas, a consciência delas e a Deus. Para nós o que importa é o que nós fizemos a nossa consciência. Vamos parar de querer ter razão. Vamos querer ser felizes. Boa noite. Obrigada a vocês. Relembrando, né, sobre o álcool, quem ingeriu bebida alcoólica ou algum tipo de droga, a gente pede para que não entre hoje na cabine de passe. Pode deixar a sua fichinha na cadeira ou entregar para a gente. E na próxima venha preparado, né, já para receber essas energias que não combinam com o álcool, né, nem drogas. Então a gente pede, né, hoje não entre e na próxima já venha preparado para esse remédio grandioso da espiritualidade. Vamos agora então ouvir a oração final da Kátia. Agora fechando nossos olhos para nos conectar com essa energia boa, que os nossos anjos guardiões e que toda a espiritualidade vem trazendo a essa casa, ao nosso redor, podendo abrir nossa mente para olhar verdadeiramente para o nosso próximo como nosso irmão, abrir nossos corações
para trabalhar mais a caridade, a piedade, o amor ao próximo e principalmente o perdão das ofensas. Que possamos perdoar, pedir perdão, para seguirmos a nossa vida em paz, com a consciência tranquila, sendo felizes e aproveitando ao máximo essa encarnação, que é tão bendita. Por mais que a gente reclame, a gente vai querer voltar. Possamos então aproveitá-la, nos modificando, nos melhorando, nos transformando em pessoas melhores, cada dia um pouquinho mais. Obrigada a nossos anjos guardiões, aos espíritos amigos que sempre nos acompanham, à espiritualidade dessa casa. Que possamos, nesse passe de hoje também, levar as energias fortalecedoras de fé, de coragem e de perseverança na nossa mudança. Que possamos levar a nossa semana de uma maneira diferente, melhor, mais compreensiva, mais calma e mais feliz. Que assim seja.